continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos retomando esse estudo novamente, depois de terminado umas semanas atrás. Geralmente nós levamos 4 anos, mais ou menos, para desenvolvermos este Evangelho em todos os seus itens. Nós estamos no primeiro capítulo e eu não vim destruir a lei, o Espiritismo. Então, nós lemos a mensagem a qual o nosso irmão acabou de ler, em que ele é dos Espíritos, geralmente quando não é assinada também do próprio Kardec, que vem essa interpretação para nos falar sobre a terceira revelação de Deus à humanidade. Assim como Jesus disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz: não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Porque o Espiritismo, ele vem como a revelação trazida pela espiritualidade maior sobre a égide do Cristo, para que o seu Evangelho pudesse finalmente, depois de tantos séculos, começar a ser compreendido na sua essência, não é? Trazendo-nos uma interpretação em espírito e verdade, e não apenas aquelas interpretações que nós fazíamos com todas as religiões, né, arcaicas, aquelas que estabeleceram muitas vezes pontos discordantes do próprio Evangelho de Jesus. Então nós sabemos que pela evolução nós, da humanidade, a nossa caminhada no sentido espiritual é muito lenta, é muito devagar. Nós costumamos alcançar determinadas vitórias num ponto e geralmente aquele aspecto moral, espiritual, nós ficamos para trás. Apesar do avanço que nós estamos hoje, percebe-se claramente que a nossa conduta moral à luz do Evangelho ainda está muito a desejar, falando de forma geral. Porque existem, evidentemente, pessoas, grupos espalhados por todo o nosso planeta que neste momento estão trabalhando como se deve pela essa evolução. E nós sabemos que o Brasil, conforme nos ensina Humberto de Campos no livro psicografado por Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós encontramos ali todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado imenso, a dedicação imensa do anjo Ismael, responsável pelo nosso planeta, pelo nosso país perante Jesus, tem cuidado da nossa terra, mas sempre todos os fatos, todos os momentos, evidentemente, estão ligados ao livre-arbítrio de cada um de nós. Então, quando nós vemos, na codificação, nessa explicação que nos é dada pelos Espíritos,
sobre o Espiritismo, nós vemos a importância, a nossa responsabilidade imensa neste momento de transição em que nós somos chamados a trabalhar realmente na vida do Senhor. Cada um fazendo a sua parte, porque nós somos espíritos, como diz às vezes uma mensagem do nosso Emmanuel, em que fala que na verdade nós somos espíritos até cansados de errar. Nós já estamos cansados de tantos desmandos, de tantos crimes, de tantas, vamos dizer assim, atitudes erradas que nós tivemos no passado, muito longe da prática do Evangelho de Jesus, e que nós nos sentimos muitas vezes desanimados, nós nos sentimos como se estivéssemos voltando àquele passado difícil que nós temos e com dificuldade de enfrentar. Não é aos outros, é a nós mesmos, porque é a caminhada individual. A nossa caminhada, ela está calcada nos nossos atos do dia a dia, na nossa casa, começando com os nossos familiares, no nosso trabalho, com os nossos irmãos, com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. A gente esquece. Nós estivemos tão envolvidos com tantas lutas que não nos levavam a nada, na verdade, a não ser de muita ilusão, de muita vaidade, achando que nós éramos alguma coisa, que nós poderíamos dominar isso ou aquilo. Mas a doutrina espírita, que é essa religião que está calcada inteiramente nos princípios do Evangelho de Jesus e que nos clareia de forma extraordinária a nossa visão espiritual, aonde nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas é interessante nós repensarmos também o que vai representar para nós todos essa questão de sermos leais e fiéis aos princípios doutrinários, porque hoje a nossa tarefa maior é exatamente de levar a verdade no Espiritismo na sua feição religiosa, científica e filosófica, porque o conhecimento humano está numa evolução muito grande. Nós estamos vendo aí os esforços de muitos que estão procurando entender o porquê das enfermidades, procurar entender como é que a nossa mente funciona, como é que nós podemos melhorarmos diante dessas enfermidades. E estes estudos na própria medicina, na psicologia, na psiquiatria, em tudo aquilo que nos auxilia, todos esses ensinamentos estão dentro da doutrina espírita. As bases disso tudo estão dentro da doutrina. Por quê? Porque a terceira revelação, ela é trazida da espiritualidade. Ela não é produto de um homem, de Allan Kardec, simplesmente dele. Por isso que ele até muda o seu nome, porque ele era conhecido, né? Kardec era um professor emérito, pertencente à Academia Francesa de Letras, autor de vários livros, reconhecido já mundialmente naquela época. E quando o seu nome
O professor Hipólito é um homem bizarro, vai. Quando ele começa a receber aquelas mensagens, a primeira coisa que ele faz qual é? Que até o Espírito de Sérgio vai contar. Ele havia uma encarnação chamava-se Allan Kardec no tempo dos druidas, que era das Galhas, antiga, na França. E ele já naquela época, ele já era mais já espiritualizado. E ele então imediatamente vai adotar o nome de Allan Kardec, como dizer, a doutrina não tem dono, ela não tem o que inventou, o que descobriu, não é, ela pertence a Jesus, ela pertence à espiritualidade, aos espíritos maiores. Então, nessa própria sua conduta, ele já despersonaliza a terceira revelação. Só isso já significaria muito para nós, né? Deixarmos de vaidade muita coisa, né? Muitos às vezes querem seguir, querem modificar, colocar a doutrina em outros patamares, porque querem, porque estão estudando, porque estão descobrindo o quê? Porque se não tiver a participação da espiritualidade maior, não pode ser verdadeiro, a menos que esteja dentro dos princípios já rolados por Allan Kardec e por Chico Xavier, que é o próprio Kardec, reencarnado, voltando à Terra, como vimos, depois de desencarnar ainda novo relativamente, não tinha condições pelo excesso de trabalho intenso que ele tinha, desencarnar, ele voltaria em outras épocas para poder dar continuidade. Então vejam, irmãos, não se brinca com a espiritualidade, com tudo aquilo que está planejado no mundo espiritual, que são planejamentos de 1000 anos, de 500 anos, não é um planejamento de 10 anos, ou que nós pensamos que pode ter sido há pouco tempo. Representa a presença de Jesus na Terra. Então, nós vemos que o Espiritismo vai crescendo de forma exponencial em todos os setores, mas é aí que nós devemos ter realmente muito cuidado, nós devemos ter muita lealdade aos princípios nas quais nós estamos hoje e trabalhar nestes princípios está além, não é? O conhecimento lógico que nós temos, principalmente o exercício do amor e da caridade, porque o princípio maior do universo é o amor. A religião do futuro total, do futuro ao presente, é o amor. É aquela que vai unir de verdade a todas as pessoas. Não haverá separações. As ideias, aqueles que desejam sobressair dessa ou daquela maneira, o livre-arbítrio está aí, podemos trabalhar, mas é o amor que vai imperar com toda o que representa, que nós possamos ainda entender hoje. Então, a caridade, o amor ao próximo, que deve ser a nossa prática maior no exercício do Espiritismo. E aí, meus irmãos, nós podemos começar a entender um pouco, né, que essa obra, ela que preside, conforme está aqui no Evangelho, igualmente o anunciou, que a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra, nesse momento em que nós estamos vivendo. E aí, meus irmãos, nós vemos que a nossa responsabilidade vai crescendo de forma
muito maior do que nós possamos imaginar. Além do mais, aquela satisfação maior que nós sentimos íntima, na nossa mente, a nossa vida, é muito grande quando nós começamos a entender a importância dessa iluminação tão grandiosa no nosso planeta, especialmente no nosso país, porque sim, o testemunho é necessário, o sacrifício é necessário para que nós possamos compreender de verdade, qual é também a missão do Espiritismo na Terra. Assim como Cristo se despediu pela cruz, nós precisamos provar a nós mesmos, aos outros, a excelência dos princípios pelos quais nós estamos hoje, que faz parte da nossa vida. Mas é naquele sentido seguinte: quanto mais nós procurarmos praticar a lei do amor e da caridade, mais felizes nós seremos. Aí está, não é aquele sofrimento de dizer que todos vão passar o sofrimento. Sim, o sofrimento, na realidade, que é muitas vezes, aliás, para sempre, resultado das nossas ações do passado, mas necessárias para o nosso próprio burilamento espiritual. Porque quando nós nos burilamos espiritualmente, nós somos capazes de sentir alegria pelo Evangelho que nos ensinou a amar, a perdoar, a tolerar, a sermos amigos, a termos aquela condição mínima de acolhimento aos que sofrem. E isso traz uma alegria muito grande para os nossos espíritos. Aqui no livro de Baduí, que é assinado pelo espírito de Maria Luiz, ele vem nos falando a necessidade, nesse momento, do louvor a Kardec. Ele intitula de louvor a Kardec. E que a doutrina espírita não pode ser vítima de desinformação de muitos adeptos por falta, às vezes, de estudo e de trabalho, na qual nós podemos passar ideias que não são as verdadeiras. Então ele diz o seguinte: há aqueles que cultivam hábitos arraigados de formalismo religioso, aquelas atitudes muito formais, que nós nos acostumamos tanto à teologia, com tantas manifestações de formalidades com o Evangelho, que às vezes as pessoas têm dificuldade de adotar a simplicidade, porque o Kardec diz que nós devemos orar, adorar a Deus em espírito e verdade. Não há necessidade de nenhuma outra, vamos dizer, atitudes que vai nos tirar da simplicidade. Lembrando nesse sentido que Chico Xavier, quando volta à Terra, dando continuidade à sua missão, ele vai trabalhar da forma Casa Simples, que ele trabalhou inicialmente no Leopoldo, depois em Uberaba, e ele colocava uma mesa onde todas as pessoas, os convidados que usaram a palavra, estavam ali sentados de forma natural, na mesa, uma mesa grande, todos estavam ali, iriam usar a palavra, como ele dizia, 2 a 3 minutos, às vezes ultrapassava, às vezes podia faltar um expositor, porque aquelas mensagens, aquela palavra, ela teria que começar às 7h, 7h30, ela ia até a madrugada.
ele trabalhava até a madrugada, recebendo, depois as mensagens no final psicografia, na sexta-feira receituário com o Bezerra de Menezes, e ele terminava a reunião muitas vezes 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, tinha um cafezinho no final que as pessoas bebiam, tomavam um café, então de forma absolutamente simples, aonde as pessoas ouviam a palavra do Evangelho dessa forma, sem nenhuma outra atividade a não ser a leitura do Evangelho e do livro dos Espíritos. No final, a leitura da psicografia recebida. E no abacateiro, que ele começou debaixo do abacateiro, depois foi para um barracão, que foi construído, aonde ele pregava o Evangelho da forma simples, como Jesus fazia no meio do povo. Ele estava mostrando o quê? Exatamente isso, porque nós não temos que nos arraigar em formalismo religioso de espécie nenhuma. Nós não necessitamos. A doutrina é a doutrina do amor, é a doutrina de Jesus conforme ele trouxe. Para nós aceitarmos as revelações, que sejam revelações de bom senso, porque nós precisamos também ver o raciocínio. Não podemos nos esquecer do crivo do raciocínio, que é o que André Luiz nos lembra aqui. Esse raciocínio, porque nem tudo que vem dos Espíritos é a verdade, porque Kardec deixa muito claro, assim como tem espíritos de todas as categorias, encarnados, os desencarnados, que são espíritos melhores ou menos, ou piores, ou aqueles mistificadores. O mundo espiritual tem muito também, porque são homens desencarnados. Então, o crivo, o bom senso na leitura, para realmente aceitarmos aquilo que vem da espiritualidade maior. O passe, palavras de André Luiz, não precisamos transformar o passe em gesticulação complexa. É natural, é a mão sobre no modo pessoa que está dando passe e aquela prece naturalmente da ajuda espiritual, porque os nossos irmãos mentores, eles é que vão transmitir as energias necessárias através do passe, mas nada além disso, não precisa de gesticulação excessiva e nem precisa ser, ter alguma, vamos dizer assim, uma palavra que usamos, coreografia diferente. Não é isso que a doutrina ensina. É porque nós muitas vezes somos influenciados por outras ideias, por outras posições religiosas formalistas, que o Espiritismo não tem. Não podemos procurar divulgar textos, mas com o resguardo da prudência, da análise, para não chamar que são textos espíritos cristãos, mas que na realidade estão longe de Kardec e de Chico Xavier. Tratar o fenômeno como objetivo primeiro, não é o fenômeno que tem que ser primeiramente numa casa espírita. Não é só a mediunidade, ela é importantíssima como elemento, da mediunidade, na qual nós vamos ter o contato com a espiritualidade, os nossos irmãos sofredores que são atendidos nas reuniões mediúnicas, mas não é só o fenômeno do espiritismo, ele é a
diversos departamentos para poder melhorar cada um de nós. Então, é um movimento libertador de consciências, e quem fala isso é Emmanuel. Então, meus irmãos, o legado kardeciano é a referência autêntica do Espiritismo e guarda em seu cerne a dimensão do Consolador prometido pelo Cristo. E aí André Luiz coloca nessa mensagem que ele fecha para nós: respeitemos nós todos, os espíritos encarnados e desencarnados, a obra doutrinária de Allan Kardec, louvando-lhe o extremado zelo, a missão reveladora, a ponto de voltar à crosta terrestre em novo corpo, para desdobrar a codificação do Espiritismo e testemunhar mais uma vez o profundo amor a Jesus em toda uma existência consagrada ao bem. Então, meus irmãos, já imaginamos se nós realmente estamos em condição de entender? Até que, a princípio, entender podemos, mas será que nós já estamos à altura de praticar, de fazer aquilo que é necessário para auxiliarmos a nós mesmos e a transformação moral da nossa humanidade? Porque o Espiritismo está na Terra, o objetivo é esse. É exatamente esse que nos ensina o nosso Emmanuel, que ele fala no livro Roteiro. Tem um estudo de Emmanuel muito importante, que ele fala que os irmãos poderão estudar mais detalhadamente na missão do Espiritismo, na qual ele diz: a missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas da fé, até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não criticou os profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há milênios, a mente humana gravita em torno do patrimônio efêmero da nossa física, atormentada por pesadelos carnais de variadas espécies, guerras de todas as formas, flagelos de múltiplas expressões. Mas a doutrina espírita, a nova fé, vem alargar e assenta para mais elevadas formas de evolução. São a chave de luz para os ensinamentos do Evangelho. Explicam Cristo não como um tratado de regras disciplinares que nós devemos cumprir, mas como a salvadora mensagem da fraternidade, da alegria, da comunhão, do entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. E aí, meus irmãos, o Emmanuel vai completar para nós. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação, para reerguer a alma humana e sublimar a vida. É esse o objetivo do Espiritismo.
expresso por Emmanuel através de Chico Xavier. Então ele é a bênção do alto, revivendo o Evangelho de Jesus. E você, seguidor de Allan Kardec, tem um compromisso inadiável de testar